Ô pessoal, tudo bem? Então, hoje, dia 15 de setembro, né? Quem teve ligado nos eventos de hoje sabe que hoje tivemos um acordo que foi bastante significativo entre Israel, né, os Emirados Árabes e Bahrein. Eles assinaram na Casa Branca um acordo para normalizar relações, para questões de paz e tudo mais, né? A gente sabe que isso foi mediado pelo Trump. Ele, inclusive, tem sido cogitado para ser, né, receber o Prêmio Nobel da Paz aí. E é claro, não é só ele, você tem o cunhado dele, o Jared Kushner, também trabalhando em todos esses acordos envolvendo. Alguns detalhes sobre o acordo ainda vão ser definidos, né? É interessante que o pessoal tem chamado esse o acordo de Abraão, de certa forma, relacionando, né, por causa dos povos, os filhos de Abraão, porque de certa forma estamos falando aí de judeus e islâmicos, e eles são primos, né? Muitos deles são primos porque vêm da descendência de Ismael, né? Muita questão relacionada ao Islã. Então, é um tempo interessante que a gente vive, para dizer o mínimo, né? A gente tem observado assim, certos eventos nos últimos dias que são curiosos. Além disso, foi divulgado que outros países devem entrar nesse acordo, né? Isso é só digamos, uma ponta de lança. Está se falando sobre a negociação entre Sérvia e Kosovo também. Então, muita coisa está acontecendo nesse período. E o fato de acontecer justamente nessa época, que é um dos grandes chamariz, além de tudo que já está envolvido, né, de todo esse peso relacionado a Israel e todo esse peso que a gente considera profético em vários aspectos, e ainda nesse tempo, justamente agora que estamos muito próximos da virada de ano do calendário judaico, né? E a virada do ano do calendário judaico aponta para uma festa chamada Festa das Trombetas. Então tem uma série de entornos de toda essa situação que é interessante a gente dar uma analisada. Eu quero fazer um vídeo só sobre a Festa das Trombetas, logo depois desse, talvez eu coloque ainda hoje ou amanhã, ainda vou ver direitinho isso. Mas eu queria, antes de mais nada, mostrar por que é importante a gente observar essas coisas acontecendo agora, justamente nesse tempo de virada, né, de ciclo, digamos assim, né, que é considerada a virada do ano no calendário judaico, do ano agora 5.780 para o ano próximo 5.781. Né? Porque tem várias coisas envolvendo essa questão da virada do ciclo. Muita coisa acontece nesse processo. E isso a gente vê historicamente, né? Eu vou mostrar alguns dados históricos depois, que eu vou compartilhar com vocês, que mostram como esse período, né, que está relacionado, por exemplo, ao nosso setembro, outubro no calendário gregoriano, e que está relacionado à virada de Elul para o mês de Tishrei no calendário judaico, como isso envolve na história e como isso tem muito significado em relação ao que está acontecendo agora e mostra coisas que virão aí, né? Então, é um período bastante interessante, além de todos esses acordos estarem acontecendo agora, tem muita coisa aí envolvida, então tem muita coisa para falar. Eu quero manter o foco, senão eu vou acabar falando muita coisa e não falo do que eu realmente quero falar, né? Então, o que nós vemos nesse período é uma aproximação de Israel com os países islâmicos, o que é significativo, bastante significativo. Tudo bem que a gente ainda não sabe todos os detalhes sobre essa questão do acordo, existem várias incógnitas ainda, mas algumas coisas a gente já percebeu, né? Por exemplo, esses acordos estão sendo construídos à base de dinheiro, basicamente, né? Dinheiro e questões militares, armamento bélico. O que é preocupante, bastante preocupante. Por quê? Porque parte desses acordos que estão sendo costurados, direta e indiretamente, está armando os inimigos de Israel, de certa forma, né? Hoje, chamados de países que vão entrar em paz, entre aspas, com Israel, mas a gente não sabe realmente o quão duradouro isso será, né? Essa paz. A gente sabe que futuramente isso não vai se manter, porque biblicamente isso não vai acontecer, a gente já sabe disso. Mas esses movimentos todos, a custas de muito material bélico, pode ser extremamente perigoso, né? Vai ser extremamente perigoso porque isso em algum momento, vai detonar efetivamente uma guerra nessa região, né? Não tem como discutir, até porque o próprio Deus
já escreveu sobre isso há milhares de anos atrás, né? Então o que a gente está vendo, na verdade, é o desenrolar, é o fio da meada que vai levar para esse processo. Ou seja, nós estamos vendo o estopim de todo um processo que vai desencadear uma série de eventos ainda muito maiores lá na frente. Então esses são os germes, né? São sementes desses processos que a gente vai ver no futuro. Então tem muita coisa acontecendo. E parece que estão oferecendo caças F-35 para alguns países islâmicos, né, para participar desse acordo, fora todas as questões financeiras envolvendo, né, economia e tudo mais. Então é curioso porque nesse mesmo momento em que você tem esses acordos sendo assinados na Casa Branca, você tem foguetes sendo lançados, né, contra Israel pelo Hamas e tudo mais. Então, o que já era esperado, né? Porque os palestinos, obviamente, não vão aceitar, na verdade, nenhum tipo de acordo, mesmo que a Casa Branca tenha falado que está dando suporte à solução de dois estados, né? É curioso que se fala muito sobre não dividir a terra, mas mesmo assim o suporte é feito para, né, o Estado palestino e o Estado judeu. Então, a solução de dois estados ainda é mantida. E se é mantida a divisão de terra, em algum momento, né, isso é falado e vai acontecer porque os próprios textos bíblicos falam sobre isso, né? Joel, quando você lê Joel capítulo 3, no versículo 2, Deus vai entrar em juízo justamente com essas nações. Por quê? Porque dividiram a terra, né? Então, e isso vem a acontecer. O que você vê agora é o quê? Uma paralisação, né? Israel estava começando a tomar posse de algumas regiões, então eles dão uma paralisada justamente para tentar favorecer esse acordo. O acordo, eu dei uma lida, alguns advogados da região islâmica e tudo mais comentaram que alguns termos do acordo deixam muito em aberto a questão da oração, por exemplo, no Monte do Templo, o que seria um precedente extremamente significativo, porque hoje, por exemplo, nenhum judeu pode orar, né, no Monte do Templo. Você pode até, por exemplo, os turistas vão visitar o Monte do Templo, tudo, mas você não pode fazer uma oração lá, e há elementos que dão a entender uma possibilidade, uma abertura para que haja oração no Monte do Templo. Eu sei que foi feito já requisição para que agora na virada do ano faça-se o tocar o chofar no Monte do Templo, né? Se isso efetivamente vai acontecer ou não, não dá para dizer, né? Mas eu sei que o Yehuda Glick fez essa solicitação, né? A gente vai saber isso a partir da virada do ano na sexta-feira, efetivamente como é que isso vai acontecer. Apesar que no sábado, por ser um Shabat, normalmente eles não tocam o shofar no Shabat, né? Então, como a festa do Ano Novo, ou a festa das trombetas, né, ela é comemorada por 2 dias, então é muito possível que isso aconteça no domingo, caso eles sigam a tradição judaica, tá? Porque isso é uma questão mais de tradição judaica, efetivamente, do que efetivamente um texto bíblico nesse sentido. Até porque carregar shofar, por exemplo, no sábado é considerado trabalho, então eles não poderiam carregar o shofar para fazê-lo, né? Apesar que Israel moderna, né, tem todas as questões relacionadas a essa tensão bélica efetivamente acontecendo, então é normal que eles possam fazer algumas adequações aí, né? Então a gente vai ver pelo decorrer dos fatos. Mas eu vou falar da festa das trombetas mais tarde, né? É importante entender por que essas coisas acontecem nesse tempo, e isso é significativo. É porque quando a gente tem que entrar um pouco nessa questão da forma como Deus construiu, né, todo esse processo. Eu já fiz outros vídeos mostrando que Deus já definiu o fim no começo, né? Você vê isso em Isaías 46, 9 e 10, em que ele fala que ele é o único Deus e que ele definiu o fim desde o começo, ou seja, ele definiu um cronograma de como vai ser, né, toda a sua atuação, de como as coisas terminam lá na frente. E a gente já fez, acho que eu já fiz outros vídeos também falando sobre essa questão do Apocalipse e esse cronograma mostrado já em Gênesis 1, nos primeiros capítulos da criação. Então já mostra isso pelos dias da criação, né, onde você tem o Salmo 94, por exemplo, que fala que um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então você pode fazer uma série de verificações relacionadas a isso, conforme
a história humana segundo a Bíblia, né? E você vê os comparativos e você vê que há uma relação realmente entre os períodos de 1000 anos com um dia ao longo da história, né? De várias formas. Tem o vídeo, está no canal, depois pode dar uma olhada nisso aí. Mas eu queria mostrar essa questão desses ciclos, né? Deus separa, por exemplo, em ciclos de 7. É muito comum ele fazer isso em ciclos de 7. Por que 7? Porque 7 fala do número da completude, né? Assim como o sábado, né, é onde se completou toda a obra, e aí é o dia de descanso, você tem esse número 7 que fala da perfeição, de completude. É o significado que você tem da raiz do número 7. E você tem uma separação em semanas, né? Então Deus separa esses períodos e vários ciclos, né? Ele separa em semanas de 7, ou seja, 7 dias. Depois nós vamos ver a questão anual, onde ele separa também a cada 7 anos você tem um ano sabático, né? Que é chamado de Shemitah. Então você tem um período de 7 dias da semana, 7 anos sabáticos, desculpa, 7 anos, sendo que o sétimo é o sabático, né? Depois você tem 7 ciclos de 7 anos que levam para o jubileu. Então você tem sempre esse conjunto de 7 relacionados na Bíblia. A gente vê esse espelho, por exemplo, no próprio Apocalipse, que você tem 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Você vê esses 7 muitas vezes. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre, por exemplo, na questão de Gênesis 1:1, que tem uma beleza matemática ali muito grande e também ali evoca questões envolvendo o 777. Então, esse tipo de padrão de ciclos a gente vê muito repetido na Bíblia, inclusive a forma como Deus se relaciona, né, até na nossa própria vida, nessa questão dos nossos próprios ciclos, né, de relacionamento com Deus. E também tem a questão do ciclo anual. A gente vê essa questão do ciclo anual. Então você tem, biblicamente falando, você tem um calendário que é o calendário judaico, digamos assim. Mas é o calendário que Deus usa, né? Se você reparar, você tem várias citações no Gênesis, por exemplo, na época, por exemplo, do dilúvio, falando quais meses em que a arca, né, ela para em cima do Monte Ararat, qual dia que é daquele mês. Você tem, por exemplo, em Êxodo, a questão da definição da mudança de calendário, né, que o sétimo mês passa a ser o primeiro mês e vice-versa, né, que eu vou falar aqui justamente sobre isso. Então você vê que Deus usa esse calendário das mais variadas formas. E só para você poder entender a questão do calendário, deixa eu mostrar aqui essa diferença entre o calendário judaico e o calendário gregoriano, que é o nosso. Deixa eu só trazer para cá. Ó. Então aqui você tem, por exemplo, né, uma construção com os 12 meses do calendário judaico, que estão mais acima aqui, né, começando, por exemplo, pelo ciclo atual, né, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, né, e você tem o calendário, por exemplo, gregoriano. Então você vê que não há às vezes, não há um paralelo direto entre o calendário gregoriano e o calendário judaico. Então, por exemplo, você vê que Tishrei, que é o mês agora que nós estamos entrando, né, que é o mês do Ano Novo Civil Judaico, né, ele às vezes acontece em setembro, às vezes em outubro, ele abrange, né, ele tem uma variação aqui, dependendo, claro, de alguns ajustes em relação, por exemplo, ao ano bissexto, como nós temos no nosso calendário, e eles em relação a cada 8 anos você tem uma variação também para ajustar, né, essa questão que você tem um mês de Adar, que seria o mês de Adar 2, e é feito daí um ajuste nesse calendário judaico. Muito bem. Vamos voltar para cá. Então, o que você tem? Deus define essa questão dos calendários, e antes de Êxodo 12, você vê que o primeiro mês é chamado esse mês de Tishrei. Então você tem o que eu chamei aqui de ciclo 1. Né? Nesse ciclo 1, você tem o primeiro mês do ano, é Tishrei, né? E aí ele vai seguindo uma série de meses, como a gente viu lá naquela rodinha, né, do calendário. Muito bem, Tishrei, ele é o primeiro mês, né, que eu coloquei Sivan, porque Sivan vai se tornar depois o terceiro, e Sivan, nesse primeiro ciclo, ele é o 9º mês. Né? Por que Sivan está aqui? Por causa das festas. Né? Essas festas que você vai ver lá em Levítico 23.
Mas para entender as festas e entender essa questão do ciclo de Deus, a gente tem que entender como é que é essa questão da contagem de tempo. Então Deus tem os seus ciclos definidos, né, onde as coisas se repetem, e Deus definiu, lembra, os seus tempos determinados. Ele definiu o fim já desde o começo, então ele tem todo um cronograma definido. E a gente tem costume de usar, por exemplo, uma definição do grego entre o Cronos e o Kairos. O Cronos é o tempo do homem, o Kairos é o tempo de Deus. Né? Biblicamente falando, você vai enxergar essa questão dos ciclos quando você vê lá em Gênesis 1,14. Deixa eu compartilhar a tela com você aqui. Deixa eu pegar a Bíblia. Vamos lá para Gênesis 1,14. Aqui em Gênesis 1,14 você tem o quê? Você tem o quarto dia, né, em que Deus no quarto dia vai começar a fazer o quê? Ele vai dizer, ó, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, estações, dias e anos. Então, esses luzeiros, né, esses luzeiros no céu, que envolve também a lua, né, e o sol, e eles são o quê? São como parte de um relógio de Deus, tá? Eles não só separam dia e noite, mas eles servem para sinais. A palavra sinais aqui é ot. Ot fala do quê? Ot é como se fosse uma bandeira, como se os luzeiros nos céus fossem também outdoors, né? Como se Deus colocasse um outdoor no céu para que você enxergasse as suas mensagens, de certa forma. Então você pode olhar para o céu, ele vai te dar uma série de informações. Você vê isso, por exemplo, quando Jesus nasce, você tem a estrela que guia os magos, né, que vão até Belém. Então você tem, por exemplo, uma série de sinais que Joel comenta, que antes que venha o dia do Senhor, né, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue. Então você tem aí um eclipse solar e um eclipse lunar. Então esses eventos, que são sinais, que são como se fossem bandeiras nos céus, também servem como presságios ou como advertências. Né? Então você tem esses elementos nos céus justamente para isso, para avisar, né, certos eventos que podem acontecer profeticamente. Então, isso é muito comum na Bíblia, né, assim como esse termo para estações. E esse termo para estações aqui é moed. Né? Moed, ele fala de o quê? Lugar determinado, tempo determinado ou uma reunião. Não é somente estações do ano. Ele está falando o quê? Esse termo tempo determinado, né, que é traduzido aqui, que está no hebraico como moed, ele seria o equivalente ao kairos, por exemplo, no grego. Ou seja, ele fala do tempo de Deus. Né? É o tempo que Deus define, né, as suas reuniões, os seus eventos que já estão pré-determinados. Exemplo, esse mesmo termo moed você vai ver em Levítico 23. Ó, Levítico 23, quando ele vai falar das festas. Né? Então fala das festas solenes do Senhor, em que ele começa falando do sábado, né, que é uma questão semanal, desse ciclo semanal que a gente já falou antes. E aí você tem as festas fixas. Quando ele usa o termo festas fixas, você está vendo aqui, ó, é o mesmo termo, moed. Né? Então, o que nós traduzimos em português aqui como as festas do Senhor, as festas fixas do Senhor, são, na verdade, esses tempos determinados, essas reuniões determinadas pelo Senhor, que são chamadas também de santas convocações. Né? E aí você tem a definição da festa da Páscoa, você tem a definição da festa dos pães asmos, né? Matzá, você tem a festa das primícias, né? Logo em seguida você tem a festa das semanas ou a festa dos Pentecostes. Depois você tem a definição desse sonido de trombeta, que nós chamamos de festa das trombetas. Depois vou fazer um vídeo só sobre isso, tem muitos detalhes aqui sobre a festa das trombetas, que acontece no mês sétimo. Você vê que todos eles têm as datas definidas, né, que o Senhor colocou. Por exemplo, a festa da Páscoa, ela acontece no mês primeiro, no dia 14 desse mês, no crepúsculo da tarde, ou seja, na virada do dia 14 para o dia 15. Essa é a Páscoa do Senhor. Depois, no dia 15, você tem a festa dos pães asmos, né, que é comemorado por 7 dias, e depois você tem, né, no primeiro dia da semana depois da Páscoa, você tem exatamente a festa da primícia. Né?
Então, a mesma coisa depois tem Pentecostes, que são semanas. Por que festa das semanas? Porque são 50, contadas 50 semanas a partir da festa das primícias. Você tem Pentecostes. E depois você tem a festa das trombetas, que acontece no dia 1º do mês sétimo. Depois você tem no dia 10 do mês sétimo a festa da expiação. E por último, a festa dos tabernáculos, que é no dia 15 do mês sétimo também. Então essas são as 7 festas que Deus instituiu para Israel, né? E são festas que falam o quê? Falam do seu tempo determinado. Mas elas são muito mais do que reuniões, convocações santas, do que tempos determinados. Todas elas têm um caráter profético, todas elas têm um significado profético. E esse significado profético está relacionado à questão do próprio Messias, nas suas duas vindas, né? Então, como é que eu sei disso? Um exemplo que eu vou dar para você, né? Abacuque capítulo 2, versículo 3, ele fala assim, né? Vamos pegar o versículo 2 para ter um contexto aqui. Ó. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Por quê? Porque a visão ainda está para cumprir-se quando? No tempo determinado, no Moed, né? Ou, de certa forma, numa festa. Tá? E ele fala, mas se apressa para o fim, não falhará. Se demorar, se tardar, no sentido de demorar, espera-o. Por quê? Porque certamente virá, não tardará. Mesmo que alguns tenham a ideia de que tardou. Né? Como você vê isso, por exemplo, nas 10 virgens, todas dormem porque elas imaginam que o noivo tardou. Você vê na parábola do servo vigilante, em que alguns dos servos começam a maltratar outros servos porque eles acreditam que o seu senhor tardou. Mas a verdade é que ele não tarda, ele vem na hora certa. Né? E você vê que aqui nesse texto de Abacuque 2,3, ele está vinculado ao texto de Hebreus 10,37. E o que o texto de Hebreus 10,37 fala? Ele fala assim, ó, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, quem é aquele que vem? Jesus. Aquele que vem virá e não tardará. Então você tem dois textos interrelacionados sobre uma promessa da vinda do Messias, um antes, né, da primeira vinda de Jesus, que Abacuque é escrito, né, vários séculos antes da vinda de Cristo, e você tem o texto de Hebreus que reitera novamente, né, esse mesmo texto de Abacuque falando da vinda de Jesus também lá na frente, que virá e também não tardará. O que isso efetivamente os textos estão me dizendo? Estão me dizendo o seguinte: como Deus usa, né, esses dois ciclos, esses dois calendários, então esses dois ciclos estão relacionados à questão das 7 festas. Então, por exemplo, em Nissan, no mês de Nissan, você tem 3 festas, que é Páscoa, Asmos, Primícias. Isso está relacionado ao quê? A colheita da cevada, por isso que está aqui a cevada. Depois, você tem no meio desse grupo de 3 festas aqui, você tem a festa do Pentecostes, que acontece 50 dias depois da festa das primícias, por isso que também é chamado festa das semanas, né, onde você conta o Homer, você conta os feixes de cada semana. E aqui é a festa das primícias do trigo. E depois você tem, no mês de Tishrei, 3 festas: trombetas, expiação e tabernáculos, né? Que está relacionado ao chamado também festa da colheita, porque envolve a colheita aqui dos pomares, né? As vinhas também estão prontas para a colheita. Então você tem esses eventos todos relacionados. Aqui você tem, por exemplo, as chuvas, né? Aqui são chamadas primeiras chuvas, aqui são chamadas últimas chuvas, né? A temporã e a serôdia. Então você vê que tem uma série de eventos relacionados a esses meses aqui. É interessante, você discute às vezes com algumas pessoas, eles botam muito em questão essa divisão de 2 calendários judaicos. Porque alguns só aceitam que é o calendário que Deus instituiu em Êxodo 12. Não, o calendário do ano é Êxodo 12, onde ele fala que o primeiro dia do ano é Nissan. E é verdade. Êxodo 12 deixa isso muito claro. Efetivamente, Deus faz uma mudança. O que era, né, o 7º mês vai se tornar o primeiro mês. E o que era o primeiro mês vai se tornar o 7º mês. É o que ele fala lá em Êxodo 12. Vamos abrir o texto aqui de Êxodo 12. Deixa eu colocar para compartilhar. Aqui.
Só um pouquinho, deixa eu achar o texto novamente aqui, ó, Êxodo 12. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês, que mês? Mês de Nissan, mês de Abib, na verdade, que é o mês da cevada. Este mês da cevada vai ser para vocês o principal dos meses. Então vai ser o primeiro mês do ano, ok? Só que de onde surgiu então essa ideia de que eu tenho, né, um novo ciclo que começa em Tishrei? Por que então agora, que é o mês 7, que vai começar agora em Israel, por que eles contam o ano civil a partir de Tishrei? Se o Deus colocou o ano começando com Nissan, né? Sendo o mês primeiro agora, que era o sétimo antes. Por que Deus faz essa troca? O que acontece aí? E realmente existe, né, essa virada? Porque alguns discutem a questão do Rosh Hashanah, que é Rosh Hashanah no hebraico é cabeça do ano, ou seja, que esse dia 1º de Tishrei, que é esse mês agora que começa dia 18 desse mês, dia 18 de setembro, né, ao anoitecer começa a virada do ano do calendário judaico. Lembra que o nosso calendário, por exemplo, tem a virada do dia à meia-noite, mas o calendário judaico, a virada do dia é o pôr do sol. Então, ao pôr do sol, você, né, o crepúsculo da tarde, você tem a mudança de um dia para o outro. Então, na sexta-feira, ao crepúsculo da tarde, você tem o quê? Você tem o dia 1º de Tishrei, que é o novo ano, que é o ano de 5.781 no calendário judaico agora, que eles vão comemorar, e seria a virada do ano, efetivamente, para eles. E aí muita gente questiona que não deveria ser isso, né? Que o calendário devia ser seguido como Nissan que deveria ser a virada do ano. O problema é que a Bíblia ela não só fala dessa questão do calendário de Nissan, mas fala desse ciclo também. Muita gente não repara, mas Deus conta esse tempo também. E esse tempo tem um relacionamento profético, tem uma série de decisões proféticas. Por quê? Porque o dia da festa das trombetas, o dia 1º do mês 7 de Tishrei, também é chamado não só festa das trombetas, mas ele é conhecido também como o dia do juízo. Ou seja, é um período que marca um juízo. E isso acaba envolvendo uma série de eventos que podem acontecer nesse dia, ou que acontece na história, envolvendo esse período entre a mudança de ciclo de um ano para outro, digamos assim, né? E realmente aqui também há uma mudança de ano. Então essa questão de você ter duas contagens, uma como Israel faz hoje, que chama de religioso e outro de civil, ele tem um fundamento bíblico. Onde é que a gente vê isso? Você vai ver isso, por exemplo, no texto, deixa eu compartilhar aqui, ó. Vamos pegar Êxodo 23, por exemplo, versículo 14. Tá? Êxodo 23, versículo 14. Então o texto fala assim, ó, 3 vezes no ano me celebrareis o quê? Festa. Né? 3 vezes no ano me celebrareis festas. Então vocês vão guardar primeiro a festa dos pães asmos. Essa festa, quando ele fala guardar a festa dos pães asmos, ele está relacionando Páscoa, asmos e primícias, que são as festas no mês da cevada, no mês de Nissan, né? Então 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abib, que é a cevada, né? O mês da cevada. Porque nele saístes do Egito, e ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Isso aqui é uma parte do texto que sempre me assusta, né? Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Porque todos nós prestaremos conta. Caso você, né, não se dê conta, tem gente que não tem temor de Deus, parece, e esquece que vai prestar contas de tudo que fez de bom e fez de mal também. E é só você ler 2 Coríntios 5:10, né? Todos nós prestaremos conta. Então, aí ele continua, guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho. Aqui ele está falando de Pentecostes, né, que houver semeado no campo. E por último, ele fala assim, e a festa da colheita, que são essas 3 festas, né, que a gente citou ali no mês de Tishrei, que está relacionada a trombetas, expiação e tabernáculos. E olha o que ele diz aqui, que é a parte curiosa. Essas 3 festas estão relacionadas ao quê? Aqui está como saída do ano na tradução da minha Almeida, mas também pode ser traduzido como, né, Yatzá pode ser traduzido como virada do ano. Ou seja, a festa, essas últimas 3 festas que ele está citando aqui, acontecem na virada do ano, que é quando você recolhe do campo o fruto do teu trabalho. E aí ele fala, repete novamente, 3 vezes no ano,
todo homem aparecerá diante de mim. Então eu tenho o mês de Abib, o mês de Nissan, também conhecido como Nissan, que é o primeiro dos meses, que também serve para a contagem dos anos, como a gente viu em Êxodo 12, mas eu também tenho, na festa da colheita, também acontecendo a virada do ano, que é no 7º mês. Né? Então eu tenho 2 ciclos aqui relacionados. Você vai ver isso repetido novamente quando você pega Êxodo 34, por exemplo, né, a partir do versículo 18. Novamente ele vai repetir aqui, ó, guardarás a festa dos pães asmos. O que é a festa dos pães asmos? Novamente ele reitera Páscoa, asmos e primícias. Né? 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abib, que é o mês relacionado à colheita da cevada, né? Porque no mês de Abib saído do Egito. Aí ele vai falar aqui, também guardarás, no versículo 22, a festa das semanas, que é também a chamada festa dos Pentecostes, que é das primícias da cega do trigo, que ali estão colhendo a cevada nas 3 primeiras festas, agora estão colhendo a festa do trigo, que é na festa relacionada à festa do Pentecostes, e por último, a festa da colheita, que são as últimas 3 festas, trombetas, expiação, né, e tabernáculos, quando? No fim do ano, ou seja, aqui ele usa outra palavrinha, tekufá, que fala o quê? Final de ciclo, né? Ou seja, você guarda essas festas, essas últimas 3 festas, no final do ciclo do ano. E mais uma vez ele repete, 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor, Deus, Deus de Israel. Então o que você tem? Você tem efetivamente esses 2 ciclos sendo reiterados no texto. Então esse ciclo aqui é o ciclo antigo, antes de Êxodo 12, quando o primeiro mês era Tishrei, né? E o dia 1º de Tishrei, na tradição judaica, é quando eles comemoram, por exemplo, eles entendem que foi o 6º dia, o dia que Adão foi criado. Né? E eles comemoram a criação como sendo o dia 1º desse mês, né? Relacionado a Tishrei. E aí Nissan, que é Abib, né? Seria o 7º mês. E aí Deus, em Êxodo 12, faz essa mudança. Transforma Nissan no 1º, por quê? Porque eles saíram do Egito nesse mês de Nissan e Abib, onde tem as 3 festas, Páscoas, asmos e primícias, e ele transforma o que era o 1º em 7º, que é Tishrei. Novamente 3 festas, trombetas, expiação e tabernáculos, e Sivan, né? No mês de Sivan acontece a festa do Pentecostes, das semanas, que fica separada. E aí você tem 3 grupamentos de festas, por isso que o texto diz, 3 vezes você aparece diante de mim. Por quê? Porque nessas 3 festas, todo homem tinha que aparecer, né, ir até Jerusalém e estar diante de Deus, né, e ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Então você tem esses 3 períodos aqui. Por que Deus faz essa mudança? Voltando lá para Abacuque 2,3, você viu que o texto fala que a vinda dele será num tempo determinado. Bem, as festas são os tempos determinados. Ok? Então cada festa é um tempo determinado. É como se fosse um ensaio geral. Nós sabemos já que Jesus já cumpriu 3 dessas festas aqui à risca, né? Na sua primeira vinda, porque ele morre na Páscoa, né? Ele é o pão asmos que vai ser escondido, conforme até a tradição judaica, na forma como eles celebram a festa. Então ele é o pão sem fermento, é o pão sem pecado, ele é o pão que desceu do céu, né? Sem pecado nenhum, que está escondido no ventre da terra e que ressuscita no dia de primícias, porque ele é primícias dos que dormem, como diz Pedro, né, em 1 Coríntios 15, né, ele é a primícia, ou como diz Colossenses, que fala que Jesus não só é a primícia da criação, porque ele também é a primícia dentre os que dormem, porque nos 2 eventos de criação, porque na primeira criação, lembra, Deus usa o princípio das primícias para criar e para começar algo, ele sempre usa essa questão das primícias, e a lei das primícias você vai ver em Romanos 11:16, quando Paulo fala que se as primícias são santas, toda a massa o é. Então ele é chamado de primogênito da criação, por quê? Porque ele está criando um universo, então se ele está criando um universo, esse universo vai ser santificado, a primícia tem que ser santa, então ele começa tudo pelo Filho. E em Cristo nós temos novamente, na morte e ressurreição de Cristo, uma nova criação. Você vai ver isso em 2 Coríntios 5:17. Né, que fala que em Cristo nós somos nova criatura ou nova criação. Então as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Então ele é o primogênito de uma nova criação novamente. Então ele
está santificando nessa nova criação, por isso que ele é chamado primogênito dentre os mortos. Né? Então você tem esses dois processos. E aí o que acontece? Pelo texto de Abacuque, você vê que ele viria o quê? Num tempo determinado. Ele faria isso num tempo determinado e não falharia. E se você assistiu os meus vídeos anteriores sobre a questão dos tempos de Deus, da criação, você vai ver num dos vídeos que eu falo que ele cumpre o padrão do Cordeiro Pascal. E ele não cumpre o padrão do Cordeiro Pascal somente no dia da Páscoa, ele cumpre na história humana, né, segundo o que Deus determinou. Jesus cumpre na virada do quarto para o quinto dia em toda a história, segundo o Kairos de Deus, não o Cronos do homem, segundo o Kairos de Deus, que é uma diferença da contagem do homem e do Kairos e do tempo de Deus. E isso a Bíblia também dá indícios de como isso funciona. E como é que isso acontece? O que Deus está dizendo em Êxodo 12:1? Ele está dizendo o seguinte: o que o 7 significa? O 7, lembra? O 7 significa completude. O 7 fala de completude. Então, as festas que Jesus completa, que é Páscoa, Asmo e Primícias, eram as festas relacionadas ao mês anteriormente, nesse primeiro ciclo, era o mês 7, o mês da completude, o mês da perfeição, onde as coisas se completam. Então, o que Deus está fazendo? Deus está dizendo lá em Êxodo 12 que o Messias vai cumprir essas festas aqui primeiro. Por isso que ele troca do mês 7 vai ser o mês 1. Por quê? Isso acontece na primeira vinda do Messias. Isso aqui é na primeira vinda. E aí ele faz essa troca do que era mês 1 antes para se tornar o mês 7. Né? Novamente 7 fala do quê? Fala de completude. E essa completude é como se indiretamente, a gente vê isso por Hebreus 10:37, porque Abacuque 2:3 tem um pré-cumprimento na primeira vinda do Messias que veio e cumpriu na data certa, no tempo determinado certo das festas, né? Ele cumpre exatamente na Páscoa, Asmos e Primícias no tempo certo, mas ele virá a segunda vez. Por isso que Hebreus 10:37 fala que ele virá de novo. Segunda vez. E ele vai cumprir o segundo sétimo. Que sétimo é esse? O sétimo relacionado a essas três festas. Ou seja, Jesus vai cumprir novamente, né, na sua segunda vinda, essas três festas que estão relacionadas aqui. E é interessante que Deus faz o quê? O que a gente poderia chamar aqui de um cruzamento dos meses. Não é? Você tem ali um cruzamento de um mês, dos meses. O que evoca indiretamente o símbolo da cruz. Você tem aqui, né, essa mudança de Tishrei de 1 para 7 e Nissan de 7 para 1, né, você tem esse cruzamento que evoca a questão da cruz. Indiretamente. Né? Indiretamente você tem esse vínculo aqui. E esses cumprimentos. Então, por isso que as festas do antigo mês 7, que agora é o mês 1, são cumpridas na primeira vinda de Cristo. E essas três festas desse novo mês 7 agora, que é Tishrei, vão ser cumpridas quando? Na segunda vinda de Cristo. Então, você tem efetivamente um cumprimento aí e um detalhamento que você vê de Abacuque apontando para isso junto com o texto de Hebreus 10:37. E dá a entender o quê? Dá a entender que ele vai cumprir isso na data já determinada. Ele não vai falhar. Apesar de alguns acharem que ele demorou, apesar de alguns acharem que ele está atrasado, e até dormem por causa disso, mas ele não se atrasa, ele vem no tempo certo. Né? E o que acontece? Acontece o seguinte, que cada ano, se você ler os textos relacionados às festas, mais na frente eu vou fazer um estudo profundo de cada uma dessas festas, a gente vai ver direitinho, porque as festas, o significado dele último está em Cristo. Né? A Páscoa, por exemplo, em Êxodo 12, é comemorado pelo Cordeiro Pascal, né, cujo sangue foi colocado nos umbrais das portas, e efetivamente ali esse sangue apontava para quê? Apontava para a libertação do Egito. Né? Então todo judeu, quando recebeu a ordenança de fazer essas festas relacionadas a Páscoas, depois Asmos, né, depois Primícias, nesse mês de Abib, por exemplo, ou o mês de Nissan, ele, quando cumpria essa festa, ele sempre lembrava da questão da saída do Egito.
Mas nós sabemos que a Bíblia é como camadas, né? Várias camadas. E a gente entende hoje, olhando para trás pela história, nós entendemos que Cristo já cumpriu essas 3 festas aqui e que o último significado, o significado maior dessas festas, aponta para Cristo. Cristo, assim, é o Cordeiro Pascal sem defeito. E é o sangue de Cristo que foi vertido na cruz que nos tira do nosso Egito, do mundo, do pecado, da opressão do pecado, né, da escravidão do pecado. Assim como ele é o nosso pão que desceu do céu, sem pecado, assim como ele é a nossa primícia, então está tudo relacionado a Cristo. Da mesma forma, você vê o Espírito Santo quando desce em Pentecostes, amando de quem? Né? Lembra? Ele disse que mandaria, né, o Consolador como ele, né, o Paracleto como ele. Então, você tem isso acontecendo em Pentecostes, sendo cumprido sobre a igreja aqui na Festa das Semanas, que é mais ou menos um paralelo à entrega da lei, né, que aconteceu lá no deserto. Só que lá no deserto, quando se entregou a lei, 3.000 almas morreram por causa do pecado do bezerro de ouro. E aqui, quando o Espírito Santo desce sobre as 120 pessoas que estão lá, né, os 120 discípulos, você vê que logo depois Pedro prega e 3.000 almas, cerca de 3.000 almas são salvas. Então, é aquela questão, né? A lei sem o Espírito Santo é morte. Isso é o que apontava quando você vê no passado. Mas agora, a lei com o Espírito Santo é vida. Então, tem todo um processo, todo um significado, né? Porque aqui o Espírito Santo escreveu, né, os mandamentos nas tábuas de pedra, lá no Monte Sinai. Mas agora, nesse Pentecostes da igreja, ele escreve o quê? Ele escreve a lei de Deus em nossos corações e nossa mente. Então, é o mesmo trabalho, há um paralelo direto em relação às sombras do Antigo Testamento. Como diz Paulo em 1 Coríntios 10, né, no versículo 1 em diante, ele vai falar que tudo o que aconteceu é como sombra, para mostrar, né, o que nós vivemos hoje. E mesmo o que vivemos hoje, ainda há sombras que vão se realizar lá na frente. Então a mesma coisa é relacionada a essas festas. Jesus já cumpriu parcialmente, né, estas festas em algum nível, mas não completamente. Né? Já teve a parte da expiação, por exemplo, em relação à salvação, da misericórdia, já teve, por exemplo, o tabernáculo, ele já tabernaculou conosco, mas não, né, não tanto tempo, só ficou 33 anos e pouco. Mas ele virá novamente para cumprir todas as festas aqui na sua plenitude e vai tabernacular conosco ad eterno. Né? Então você tem esse processo aqui apontando para isso. Por isso que você vê essa mudança de calendários. Por isso que você vê esse cruzamento apontando para a cruz, né? Apontando para esse processo. Então, na sua primeira vinda, ele cumpriu essas festas. Na sua próxima vinda, ele virá aqui. Né? Então, é importante você estar ciente dessas coisas. Por quê? Porque a Bíblia fala justamente que você não deveria estar no escuro em relação à volta de Cristo. A gente sabe que ele falou que o dia e a hora ninguém sabe, e realmente não sabemos, até porque a própria festa das trombetas é chamada também de dia escondido. É uma festa também que tem um simbolismo, tipo o dia e a hora você não sabe quando começa, porque tem que ser o avistamento da lua nova, tal. Tem uma série de fatores relacionados aí. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo, vou entrar em detalhes nisso em outro vídeo. Mas é importante por quê? Porque há muitos indícios falando sobre isso e sobre o dia que vem como ladrão, que para nós que conhecemos a Cristo, que somos filhos da luz, não deveria ser um dia escondido, não deveria ser um dia como ladrão. A gente não deveria ser pego de surpresa, né? Tem um texto que fala sobre isso, que é muito claro quando Paulo vai falar, né, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Paulo deixa isso muito claro. Ele fala assim, irmãos, ele está falando isso para a igreja de Tessalônica, ele disse, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E aqui ele está reiterando o que Pedro vai reiterar lá na frente e o que o próprio Jesus já falou sobre isso. Né? Lá em Mateus, por exemplo. E aí ele fala assim, quando andarem dizendo, não necessariamente que tem que estar acontecendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Bem, não preciso dizer que isso cada vez mais se fala, e hoje, inclusive, dia 15, né, é o que se fala muito sobre paz e segurança. Há muitos anos, desde que a ONU vem reforçando em várias
intenções de trazer paz e segurança no Oriente Médio, né? Você vê esse discurso sendo repetido, essas duas palavras, paz e segurança, muitas vezes. E se fala muito sobre isso. Então, agora, então, muito mais, e nos próximos acordos que virão, pelo jeito, mais ainda, porque se fala de muitos outros países árabes que vão entrar, né, aproveitando o acordo que foi feito hoje e outros que virão, né? Então se fala muito disso, mas a parte interessante aqui também é quando Paulo diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para quê? Para que esse dia, como ladrão, pegue você de surpresa. Você não deveria ser pego de surpresa. Por quê? Porque nós somos filhos da luz, filhos do dia, não da noite, nem das trevas. Então não é para dormir como os demais. Pelo contrário, é para a gente estar vigiando e sóbrios, né? Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: olha, você não devia estar no escuro sobre a época, né? Quando ele fala tempos e épocas, ele está falando cronos e kairos, ele está falando quanto ao tempo do homem e quanto ao kairos de Deus, ao tempo de Deus, sobre a volta de Cristo. Você, na verdade, sabe que ele vem como ladrão, mas ele vai vir como ladrão para os que dormem, mas não para os que estão vigilantes. Quem está vigilante, quem conhece tempos e épocas, vai entender, provavelmente, que isso vai se cumprir, né? Quando vai se cumprir? Não sei. Talvez nessa sexta agora? Pode ser. Eu ainda acho muito improvável. Eu ainda acho que vai levar um bom tempo, que tem muita coisa para acontecer. Mas quem sou eu para colocar Deus numa caixinha e dizer que ele não vem agora? Isso assumindo que seja pré, né? Porque se for pós ainda tem mais um período garantido lá na frente. Eu também não sou, eu não afirmo que seja pré, com toda certeza, eu já falei isso em outros vídeos, não dá para escrever isso à caneta, então eu faço essas escritas a lápis, mas não descarto, porque já disse, não tenho a ousadia ou a arrogância de colocar Deus numa caixa e dizer Deus só funciona assim, porque eu leio muitos pergaminhos antigos, principalmente os pergaminhos do Mar Morto, para poder até entender a contextualização de como eles pensavam na época, mas não só esses, outros livros antigos, e eu vejo como eles interpretaram muito erroneamente, vários deles, a primeira vinda de Cristo. Então nós podemos correr o mesmo risco, né, de fazer a mesma coisa. Muita gente diz, olha, não, é porque o arrebatamento pré é algo recente, em 1830, se não me engano, com Darby, Nelson Darby, etc, etc. Bem, há escritos mais antigos, vários deles, eu nem vou entrar no mérito dos pais da igreja, mas, por exemplo, um bem conhecido, né, que é Pseudo-Efraim, fala sobre isso, mas não é o único, existem outros textos. Mas mesmo que você use essa argumentação, também ela é problemática, porque segundo Daniel, no capítulo 12, né, certas coisas estão seladas para o tempo do fim, e no tempo do fim a ciência se multiplicará, o conhecimento se multiplicará, e os sábios entenderão. Ou seja, se é algo novo, ele tem muito mais chance de ser algo que os sábios entenderam do que algo mais antigo. Ok? Então, se você usar a lógica de Daniel, quando você diz que isso é novo e recente, isso na verdade é um ponto positivo, segundo o que Daniel escreve a essa questão do arrebatamento pré, do que em relação ao pós. Tá? Então, tiro no pé quando você faz esse tipo de argumentação, porque ele diz que só no final os sábios entenderão. E é só agora a gente está entendendo muitas coisas, até porque só agora Israel também voltou a ser nação. Tá? Mas eu também não coloco Deus numa caixinha para dizer, não, ele tem que fazer isso pré, tem que ser pré. Não tenho problema com isso, tá? Porque o mesmo Deus que protegeu, né, o povo de Israel no Egito, no meio das pragas, como ele diz que agora vocês vão ver a diferença entre o meu povo e o teu povo, quando ele faz para Faraó por meio de Moisés, né, e Arão, da mesma forma ele pode fazê-lo nesse período de tribulação, se tivermos que passar por isso. Tá? Mas eu não descarto essa questão do pré, e se for pré, né, a festa das trombetas é um dia bastante, digamos assim, suspeito para ser o dia relacionado, lembrando que não dá para dizer que dia é, porque a festa das trombetas acontece em 2 dias, né, e assim como o horário também não dá para dizer qual é. Então, na verdade, o dia e a hora não dá para saber, nós só podemos ter uma ideia da época. Nós estamos vendo a época que está acontecendo. E é interessante que Deus age muito nesse período. Muito nesse período. E eu quero mostrar umas coisas
sobre essa questão da ação divina nessa mudança de ciclo, porque esse ciclo anual que acontece agora na virada entre Elul e Tishrei, né, que acontece nessa sexta próxima, normalmente desencadeia muitos fatos relacionados a mudanças econômicas, muitas vezes, e até mesmo geopolíticas, como a gente está vendo agora, de certa forma. Né? Mas isso não agora. Mesmo na história recente, você tem muitos exemplos disso, mas muitos exemplos mesmo. E as pessoas às vezes não percebem. Né? Eu gosto de olhar a história antiga e a história recente, porque dá para você ver o dedo de Deus se movendo nesse período. Né? E Deus se move realmente nesse período muitas vezes. E esse período de setembro e outubro, que é quando normalmente acontece a virada do ano, né? Essas variações dos dias, depende dessas mudanças nos calendários entre o gregoriano e o calendário judaico, que há uma diferença de número de dias do ano, então por isso que tem essas... Né? Ele meio que muda às vezes para início de setembro, finalzinho de setembro, ou vai até o início de outubro. Então essa variação, né, você vê na história acontecendo. Vou dar um exemplo para você, por exemplo. Né? Deixa eu pegar aqui um dado bastante curioso. Por exemplo, esse aqui, né, fala muito. Eu fiz uma palestra sobre Shemitah, por isso que eu estou usando os slides de Shemitah. Talvez um dia eu faça um vídeo sobre o Shemitah, também tem muita coisa interessante sobre isso. Mas o Shemitah, por exemplo, assim como o ano do jubileu, ele está relacionado ao mês de Tishrei, né, esse sétimo mês. Por exemplo, o jubileu não começa no primeiro mês do ano, que seria, por exemplo, Nissan, né, ou Abib. Ele começa no sétimo mês, no dia 10, nem é no dia 1º, é no dia 10 que é o dia da expiação. Então todo jubileu começava no sétimo mês, no dia 10. Assim como o Shemitah acontece, ele começa quando? No dia 1º do sétimo mês. Então você tem essas coisas curiosas como Deus conta o tempo. Né? Ele definiu o primeiro mês como sendo Nissan, mas muitas coisas de finais de ciclos e contagem de ciclos para certas determinações, ele usa o sétimo mês. Né? Até porque o sétimo mês, como a gente viu há pouco, aponta muito para a segunda vinda de Cristo. Então nesse período de virada, do dia 29 de Elul, né, que é o último dia do ano do calendário judaico civil, para o dia 1º de Tishrei, que é o dia da festa das trombetas, por exemplo, né, esse período que acontece geralmente em setembro, você vê isso na história. Né? Aqui tem um exemplo clássico. Né? Eu peguei, por exemplo, as mudanças econômicas. Então, é interessante porque sempre há um impacto, seja geopolítico, seja econômico. E você vê isso na história, por exemplo. Aqui é o índice da Bolsa Dow Jones, tá? Desde 1896, então a gente está falando aí de mais de 120 anos de história. Ok? Então são 120 anos de história da Bolsa Dow. E ele faz o quê? Ele faz um levantamento nesses 120 anos do ganho em cada mês. Né? E você vai ver que a maioria dos meses aqui, como janeiro, março, abril, são meses em que esses ganhos são bem positivos. Né? Alguns meses, poucos, como fevereiro e maio, são negativos, mas quase que zerados. Né? Mas um mês se destaca pela perda nas ações. Isso numa história de 120 anos, que é o mês do quê? Mês de setembro. Você vê uma perda muito grande no mês de setembro. Gente, isso aqui só mostra o quê? Mostra que realmente é um período em que Deus efetivamente atua no mundo. Tá? Essas atuações, por quê? Porque geralmente isso acontece muito próximos das viradas de ano do calendário judaico, do dia do juízo, né? Como se fosse um juízo anual. Na tradição, né, na tradição que você tem judaica, por exemplo, esse período de Elul, do dia 1º de Elul, que é o último mês do ano judaico, né, até o dia da expiação, que é o dia 10 do mês sétimo, então todo o mês 6 e até o dia 10 do mês 7, né, que é Elul com Tishrei, são 40 dias. 40, né, se você lembrar, 40 fala de um tempo de prova, de um tempo de gestação. Ou seja, como a gestação humana, algo nasce no final dos 40. Né? Você vê isso nos 40 dias e 40 noites relacionados, por exemplo, ao jejum de 40 dias de Cristo. Né? No final, Satanás vem para tentá-lo.
você vê isso em várias outras passagens relacionadas, né, com o número 40. Então, o que eles entendem aqui? Na tradição, esse período de 40 dias, já no mês de Elul, é como se Deus descesse à terra, né? Eles chamam que o rei está no campo. Então, é como se Deus tivesse vindo ver o que está acontecendo na terra. Por quê? Porque ele, como justo juiz, né, assim como ele fez em Babel, assim como ele fez em Sodoma e Gomorra, né, em que ele, para se relacionar com seres como nós, não que Deus não soubesse, porque Deus é onipresente, mas devido à nossa limitação, então às vezes Deus se diminui no sentido de poder agir como homem, né, como ser que ele criou, como os anjos, por exemplo, em que ele vai, né, para presenciar, como aconteceu no caso de Sodoma, em que ele desce com mais 2 anjos lá, né, e você vê ele depois executando o juízo em relação a isso. Então, é como se Deus estivesse no campo, vendo o que está acontecendo na terra. Por quê? Porque no dia 1º do mês 7, né, ele vai estar no trono e ele vai receber os livros para fazer julgamento. E no dia 10 do mês 7, ele faz o veredito para o ano. Como vai ser esse próximo ano? Então, quem vai viver, quem vai morrer nesse próximo ano, quem vai enriquecer, quem vai empobrecer, que nações vão subir, que nações vão cair. Então, existe todo um procedimento legal, digamos assim, isso segundo a tradição judaica, que tem um paralelo, em certo sentido, com as Escrituras, né? Você vai ver isso no livro de Jó, por exemplo. Mas eu vou falar disso com mais detalhes quando eu chegar a falar sobre a festa das trombetas, porque daí eu vou fazer essa construção usando os textos bíblicos para isso mesmo. O que eu quero mostrar é que na história isso acontece com frequência. Essa virada marca um movimento, um chacoalhão, como se Deus desse um chacoalhão na Terra. Ele pode dar um chacoalhão na economia, como a gente viu ali, né, na história do Dow, nesse gráfico do Dow Jones. Você vai ver isso, por exemplo, quando? Você vai ver isso, deixa eu pegar um outro exemplo aqui, né? Então, além do Dow, né, nesse gráfico do histórico do Dow Jones, você tem, por exemplo, deixa eu pegar um outro evento Shemitah mais recente, você tem o Shemitah da Bolsa, por exemplo, 2001, né? Você lembra de 11 de setembro? Deixa eu pegar aqui 2001. Então, 11 de setembro, por exemplo, era uma terça-feira, certo? Então, nesse período, que é o Shemitah de 2000 a 2001, você tem, em 2000 começa o estouro das bolhas.com, mas em setembro, 11 de setembro de 2001, você tem o evento do ataque das Torres Gêmeas. Isso é uma terça-feira. Tá? E aí a bolsa fica fechada todo o resto da semana, então ficou quarta, quinta e sexta fechada. Ela volta a abrir quando? Na segunda-feira, que seria o dia 17 de setembro, que não por acaso é o dia 29 de Elul no calendário judaico. E nesse dia, a bolsa cai 7%. Ela abre em baixa vertiginosa e o mercado cai 684 pontos. Então, até aquele tempo era o maior colapso no único dia até essa data, né? Isso mudou quando? Mudou agora por causa do Covid, né? Você tem uma mudança forte relacionada a isso. Você vai ver que em 2000, um outro Shemitah, por exemplo, relacionado a 2007 e 2008, você tem um evento similar acontecendo, né? A bolsa também estava vindo um período de crescimento por um longo tempo, mas em 29 de setembro de 2008, curiosamente, também dia 29 de Elul, né, a bolsa cai novamente e cai quanto? 777, 777 pontos, cerca de 7% também, num único dia. Então, mais uma vez, você vê um chacoalhão, né, um chacoalhão econômico. Mas não são só chacoalhões econômicos que você tem nesses períodos de virada de ano. Você tem, por exemplo, chacoalhões relacionados a questões geopolíticas. Vou pegar esse exemplo aqui para você. Tá? Aqui, por exemplo, o calendário gregoriano de 1938. Você vai ver que o dia 29 de Elul é o dia 25 de setembro de 1938. E aí a virada do ano acontece no dia 26 e a comemoração do Rosh Hashanah, lembra, são 2 dias. É o dia 26 de setembro de 38 e o dia 27 de setembro de 38. O que acontece no dia 27 de setembro, logo depois da virada do ano? Hitler se move contra a Tchecoslováquia. Então, finda o dia 29 de Elul, né?
do ano 5698, e aí vira o ano novamente, nesse dia 27 de setembro, Hitler pega, move as suas tropas na fronteira com a Tchecoslováquia, né, e ele dá uma espécie de... como é que eu posso dizer? Ele dá uma advertência ao mundo, né? E a advertência dele é o seguinte: ou vai ter guerra ou vai ter paz. Vocês é que vão definir. E aí você tem uma série de eventos que vão acontecendo. Por exemplo, o presidente Franklin Roosevelt foi chamado para uma conferência, o rei da Suécia tenta acalmar Adolf Hitler, né? Alguns próprios chefes de Estado ali relacionados e ligados a Adolf Hitler também fazem o mesmo. Você vê a Tchecoslováquia recebendo apoio externo, por exemplo, da Iugoslávia, da Romênia. Depois, 2 dias depois, no dia 29 de setembro, o primeiro-ministro da Inglaterra, Neville Chamberlain, ele vai até a Alemanha e assina um acordo com Hitler, né? E esse acordo começa a vigorar a partir do dia 10 de outubro, em que ele dá à Alemanha os Sudetas, por exemplo, né? E dia 10 de outubro, não por acaso, é Festa dos Tabernáculos, né? E a gente sabe que Chamberlain ele depois é recebido como um herói no Reino Unido, né? E ele dá aquele discurso hoje inglório, porque a gente sabe que foi toda uma mentira, né? Hitler não tinha intenção nenhuma de ter paz, mas ele dizia, olha, paz para o nosso tempo, e ele acena com aquela folha de papel com a assinatura de Hitler, né? E a gente sabe pela história que não houve paz, né? No ano de 39, Hitler efetivamente acaba entrando em guerra, e essa guerra vai até quando? Vai até 1945, né? Você tem, por exemplo, um outro evento significativo, porque a Alemanha em 1945 é vencida, e no dia 29 de Elul, mais uma vez, ó, na virada do ano, na véspera da virada do ano do Rosh Hashanah, do ano 5705 para 5706 do calendário judaico, que equivale a 7 de setembro de 1945, você tem o quê? A parada da vitória em Berlim. Ou seja, nesse dia, novamente, na véspera do feriado, da virada de ano do calendário judaico, você tem algo significativo. Ou seja, o desfile da vitória dos aliados no dia 7 de setembro de 45 em Berlim. Ou seja, todo um ciclo de 7 anos, um ciclo de Shemitah, que sempre está relacionado à questão da virada do ano. Você vê novamente, né, o mundo geopolítico sendo movido. Então, impérios crescem, impérios são derrubados. Né, você vê que com a primeira Guerra Mundial você tem 1916, 1917, por exemplo, que também foi um ano Shemitah. Você tem vários eventos acontecendo em 17, né? 1917, por exemplo, você tem a Revolução Russa, por exemplo. Então, o Império Russo, os czares, os césares russos são derrubados. Você tem o próprio Império Alemão, né, perdendo toda a sua força, porque a Alemanha perde fragorosamente seu poder com a Primeira Guerra Mundial. E outros países, assim como a guerra de 1945, a Segunda Guerra Mundial, que termina em 45, você tem a ascensão dos Estados Unidos, né, como potência, assim como da própria União Soviética. Então você tem uma série de eventos geopolíticos relacionados, não somente econômicos, né? E você tem eventos históricos também relacionados a isso, né? Por exemplo, aqui, né, tem um livro que eu gosto muito, Jerusalém, uma biografia. Né? A biografia, desculpa. Jerusalém, a biografia. Você vai descobrir, por exemplo, uma coisa curiosa. Né? No dia 20 de março, tá? 20 de março de 1517, tá? O Império Otomano toma Jerusalém. Então, Jerusalém, a partir do dia 20 de março de 1517, você tem o quê? Você tem o Império Otomano tomando o lugar de Jerusalém. Nesse mesmo ano, 1517, você vai ver Deus mexendo com Israel fisicamente, no caso de Jerusalém, que fica debaixo agora das mãos dos muçulmanos, e você vai ver no mesmo ano, em outubro, né, logo depois da virada do ano, você vê Deus mexendo com a igreja. Porque foi em 31 de outubro de 1517, quando Lutero publica as suas teses, né, as suas 93 teses. Então, tudo acontecendo quando? 1517. E se eu não estou enganado, é um ano Shemitah também. Né? Também está relacionado a isso. Então, e curiosamente, em 1917, né, exatos 400 anos depois,
né? Porque 1517 para 1917 são 400 anos. Então, exatos 400 anos depois, no dia 9 de dezembro de 1917, né? Por exemplo, aqui, ó, o general Allenby, da Inglaterra, das tropas britânicas, no dia 7 de dezembro começa a avistar Jerusalém. E começa a entrar em Jerusalém e fazer... atacar Jerusalém, né, de certa forma, a mover o seu poderio bélico do Império Britânico contra Jerusalém. E é interessante que, ó, às 3 horas da manhã do dia 9, tá? Às 3 horas da manhã, tá? Isso aqui está na página 531, ó. Eu vou ler para você que fica mais fácil. Às 3 horas da manhã do dia 9 de dezembro, as forças germânicas se retiraram da cidade de Jerusalém, porque lembra, a Alemanha nessa Primeira Guerra Mundial era aliada dos turcos otomanos, né? Então, às 3 horas da manhã, as forças germânicas se retiram da cidade num dia que o conde de Balobá chamaria de um dia de impressionante beleza, e diz assim, o último turco, e agora estou falando dos otomanos, o último turco passou pelo portão de Santo Estevão às 7 horas da manhã. Por coincidência, e na Bíblia não existe coincidência, né? A gente sabe que na história não há coincidência, Deus é o Senhor da história. Por coincidência, o dia 9 de dezembro de 1917 era o primeiro dia da festa judaica de Hanukkah. E para quem não sabe, Hanukkah é a festa também chamada Festa da Dedicação, que se não me engano em João 10, Jesus vai assistir à festa, né? Vai celebrar a festa da dedicação, a festa das luzes, ou a festa do Hanukkah, como conhecido hoje, né? Que é o festival das luzes, que celebra o quê? A libertação de Jerusalém pelos macabeus. Ou seja, assim como aconteceu com os macabeus 164, mais ou menos antes de Cristo, se eu não estou enganado, você tem no dia 9 de dezembro de 1917, né, mais uma vez, uma libertação de Jerusalém, mas agora, né, não de Antíoco Epifânio, não dos Seleucidas, mas relacionados a quem? Ao Império Otomano. E o Império Otomano ficou o quê? 400 anos. Né? 400 anos. 400 anos, gente, é um número muito significativo. Porque, se você lembrar, lá em Gênesis 15, quando Deus fala para Abraão, fala assim, Abraão, tua descendência vai ficar peregrina e vai ser reduzida à escravidão, né? Mas eu vou trazer eles na 4ª geração, depois de 400 anos. 400 anos. Você vai lembrar que o período intertestamentário, né, desde o último livro da Bíblia escrito, né, no Antigo Testamento até a questão dos novos livros, até a vinda de Cristo e tudo mais, você também tem um período intertestamentário de 400 anos, né? E você tem de 1517 até 1917, que Jerusalém fica debaixo do Império Otomano, também 400 anos. Por que isso é interessante? Porque 400 aponta para a letra Tav em hebraico. 400 é o valor da letra Tav. E a letra Tav no hebraico, né, que isso aqui é hebraico moderno, no hebraico antigo a letra Tav é uma cruz. Ou seja, 400 sempre aponta para um período, como se dissesse indiretamente, é o período de redenção. No final dele, né, não por acaso, 400 é 40 vezes 10. 10 fala do quê? Fala dos mandamentos, da justiça, de juízo, também as 10 pragas. E 40 fala de provação. Né? Então é como se fosse um período onde que a justiça, né, ela se prova plena, alcança sua plenitude de provação. E essa justiça plena vem pela cruz de Cristo. Cristo é a nossa justiça. Então, é como se esses períodos fossem marcados na história de Israel, principalmente, como você vê nessa questão em Gênesis 15, por exemplo, como a gente vê no período intertestamentário, e como você vê, por exemplo, agora na história recente, né, do Império Otomano, tomando conta de Jerusalém, e aí ele passa depois, né, nas mãos do Império Britânico, em 1917. Em 1917 também tem a Declaração de Balfour, que é uma carta de intenções para entregar novamente, né, aquela região e formar nela um Estado judeu.
Então você vê a declaração de Balfour dali, e a gente sabe que a declaração de Balfour não foi cumprida, e isso acabou acarretando também numa questão da Segunda Guerra Mundial, onde efetivamente se criou os meios para que em 47, né, a ONU votasse em novembro o Estado judeu, e ele ganha em 48, em maio de 48, a sua independência. Então você vê que Deus mexe na história das mais variadas formas, e esse período que a gente vive agora, né, esse período que antecede aí a festa das trombetas, né, que estamos agora em Elul, e sexta-feira entramos em Tisca e fica a virada do ano, e aí tem 2 dias de comemoração dessa virada do ano, que vai ser, provavelmente, né, vai até domingo. Então você tem muita coisa para acontecer, assim como já tem acontecido, né? Já tem acontecido. Não só no mundo geopolítico, como a gente está vendo esses acordos agora, mas também na questão, por exemplo, econômica, né? Esse ano, particularmente, tem sido um ano complicado, né? Não preciso nem dizer porquê, 2020, 40, né? 20 mais 20, 40, 2020, fala de 40, 40 fala de provação, tem sido um ano de provação para muita gente, e não por acaso, deixa eu mostrar aqui alguns dados econômicos também, que já têm acontecido, né, na história recente, que mudou bastante a lista. Por exemplo, aqui tem a lista, né, das maiores quedas diárias, maiores mudanças, na verdade, diárias do Dow Jones, tanto para cima quanto para baixo, né? Então você vê aqui os maiores dias em perdas por percentual, e você vai ver que 2020 já começa a vigorar aqui, nessa lista aqui. Mas muitos, ó, mês 9, mês 10, 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 mês 10. Os meses 9 e 10, né, setembro, outubro, que são meses relacionados, né, quase metade deles que estão relacionados a essa mudança do calendário, né, a mudança do ano judaico. Você tem quedas fortes aqui, né? Aqui você tem os maiores pontos, como a bolsa está muito alta, né? 2020 aqui tem os 7 primeiros no ranking agora, das maiores perdas em pontos na história da bolsa Dow, né? Não por acaso, mas você também tem os meses 9 relacionados, assim como você tem outros dados, né, do intraday e tudo mais. Então você vê essa movimentação econômica muito forte em toda a história, né? Se você pegar se você descer mais para os 40 dias, então fica a hegemonia dos meses 9 e 10 fica ainda mais evidente, né? Mostrando que realmente Deus faz essa mexida. E não por acaso a gente está vivendo um tempo em que nós temos, por exemplo, já 2 furacões, o furacão Sally, né, e o furacão Paulette, né, se dirigindo. A temporada dos furacões já está aí, né? Existem 2 tempestades aqui tropicais, né? Essas tempestades tropicais já estão, a Vicky e a Ted, acontecendo. Você tem possibilidades aqui de ciclone, né? Aqui um pouco mais, aqui menos, né? Essas são menos, mas você vê já uma movimentação muito grande. Tudo isso acontecendo quando? Nesse período também, né? Não por acaso, né? Eu estava vendo aqui o furacão Sally, por exemplo, ele ameaça o sul dos Estados Unidos, inclusive com enchentes que alguns acreditam que pode serem até recordes nessa região, né? O Paulette ganha força. Então, isso está acontecendo justamente quando? No dia 15, numa época em que tivemos essa assinatura, né? Essa assinatura do acordo aí de Abraão, de certa forma. Não por acaso, esse nome Sally, ele é derivado do hebraico Sara, né, que é a esposa de Abraão. Então você tem aí uma derivação. E o nome Sally, se for feminino, está relacionado ao nome da Sara, né, e também se for masculino, é uma forma reduzida do nome de Salomão, que está relacionado à paz, né? Por isso que o significado do nome Sally, por exemplo, é princesa, né, para as meninas, e paz para os rapazes. Quer dizer, a gente está vendo justamente um acordo relacionado, né, a Abraão, que tem tudo a ver com Sara, né? Afinal fala do patriarca e da matriarca. Você tem esses eventos justamente num período em que há uma intensidade maior agora dos furacões. Então, não estou dizendo que estejam diretamente relacionados, mas a gente já viu que nos textos e nos cumprimentos proféticos
às vezes Deus começa a colocar pistas, né, as digitais de Deus em vários aspectos, como aquele índice da bolsa que caiu em 2008, quando caiu 777 pontos, né, 777. É como se fossem as digitais de Deus, de forma bem subliminar, né, uma forma bem simples assim, mas para quem está ligado nas coisas que acontecem, né, para quem está antenado, digamos assim, quem está vigilante, é um motivo para você ficar com as orelhas de pé, pulga atrás da orelha e ficar esperto pelo que pode vir por aí, né? Tem muita coisa acontecendo em relação a esses acordos. A gente está vendo só o começo disso. Provavelmente a gente vai ver muito mais ainda. Esse desenrolar é só o começo. E fiquemos espertos, né? Dia 1º de Tisca e Itaí, sexta-feira, ao entardecer, né? Obviamente ele começa em Jerusalém, então aí é uma diferença de fuso, né? Mas o que já vemos acontecendo agora e o que vamos ver acontecer depois, né? Caso estejamos aqui, caso estejamos vivos também, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabemos nem daqui a 10 minutos, né? Então, muita coisa ainda vai acontecer. Muita coisa relacionada a esses ciclos aí e essas mudanças, né? E em algum momento isso aqui vai ser cumprido, né? Não, pode não estar muito distante. Pode levar ainda algum tempo? Pode. Às vezes o pessoal me pergunta, olha, existe a possibilidade de ser rápido, né? Talvez menos de uma década, talvez agora, a gente não sabe, não tem como colocar Deus numa caixa, mas pode levar décadas também. Eu duvido muito que aconteça isso, mas existe essa possibilidade, há uma margem para isso. Quando você conhece os tempos e a forma como Deus age, a margem é relativamente grande ainda, né? Mas pelo desenrolar das coisas, pelo que a gente vê acontecendo, né, em Israel e região, eu botaria as barbas de molho, né, como se diz. Tá bom? Eu queria falar isso por hoje. Vou provavelmente gravar um outro vídeo só falando da Festa das Trombetas e as coisas relacionadas a ela, nesse aspecto todo e dentro desse contexto aqui também, né, do que a gente conversou. Mas isso eu publico num outro vídeo, se Deus quiser, ainda antes do dia 18, tá bom? Se Deus permitir, é claro. Boa noite, Deus abençoe vocês. Até lá. Tchau, tchau.